Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 16 de dezembro de 2020. Já pensou na morte hoje? App lembra usuários que ela está próxima. Parte 2. Imagine que você está em casa lavando a louça quando de repente chega uma notificação em seu celular. Pode ser uma mensagem no WhatsApp ou no Facebook, é claro. Mas e se for apenas um lembrete de que sua morte é algo inevitável? Essa é a proposta do aplicativo iCroaquios, Android, que testei por 5 dias e que me surpreendeu positivamente. Todo mundo sabe que a morte é a única certeza. Apesar disso, o assunto é difícil para algumas pessoas, enquanto outras evitam completamente conversar sobre o fim da vida. O iCroac, que significa nós coachamos em tradução literal, lembra 5 vezes por dia que você pode morrer a qualquer momento. Inspirado em um ditado butanês que diz que para uma pessoa ser feliz é preciso contemplar a morte, o aplicativo envia notificações diariamente com citações relacionadas ao fim da vida. Algumas animadoras, outras sombrias. A intenção é chegar aleatoriamente até o usuário, assim como a morte. O funcionamento é muito simples, basta baixar o aplicativo iCroac. Não é necessário realizar nenhum tipo de cadastro ou dar start para que a morte passe a bater diariamente à sua porta, mas as mensagens são em inglês. Acreditamos que uma prática regular de contemplar a mortalidade nos ajuda a aceitar que devemos deixar de lado as coisas que não importam e honrar as coisas que importam, diz o site do app. Não se esqueça. Você vai morrer. Para saber como é a sensação de ser lembrado sobre a iminente chegada da morte, resolvi baixar o aplicativo e passar pela experiência. Nos primeiros dias, recebi um lembrete com os dizeres "não se esqueça". Você vai morrer, é bastante desconfortável. Ainda mais quando meu primeiro dia com o aplicativo era aniversário da minha mãe. Segunda-feira estávamos reunidos em família para comer o famoso bolinho de aniversário quando meu celular vibrou. Além do lembrete, recebi uma mensagem do poeta inglês Donald Hall que dizia: "Você acha que a morte deles é a pior coisa que poderia acontecer? Assim eles permanecem mortos." É exatamente assim. O aplicativo chega como a morte, você não espera o momento. Com esse lembrete não me restou nada mais do que ir até meus pais e dar um belo abraço. Não custa nada demonstrar um pouco de amor, certo? Terça-feira acordei cedo com o celular vibrando. Olhei pensando ser uma mensagem da minha noiva, já que tínhamos combinado de ir à academia. Para minha surpresa, uma mensagem na tela: "Não se esqueça, você vai morrer." Desconfortável, né? Junto ao lembrete, a mensagem que dizia: "Até o pior momento e as jornadas mais difíceis devem chegar ao fim", da escritora inglesa Emma Orsi. Uma mensagem inspiradora, de fato. Apesar de me fazer pensar na morte, me deu a esperança de que todas as dificuldades chegam ao fim e não necessariamente por conta do fim da vida. Quarta-feira, dia de viagem em família. Desde o final de 2019 havíamos combinado de passar alguns dias na praia. Momento de relaxar, se divertir e, por que não, pensar na possibilidade de morrer. Estávamos na rodovia Dom Pedro I quando chegou a mensagem macabra que naquela altura, depois de ser lembrado da morte por 12 vezes nos últimos 3 dias, passou a fazer parte do meu cotidiano. Detalhe: eu não estava dirigindo. Se estivesse ao volante olhando a celular, a morte poderia estar mais perto, não? Mais uma vez, uma frase que me fez refletir de maneira diferente sobre a morte. Desta vez, dita pelo ex-presidente americano Abraham Lincoln: "Se eu for morto, posso morrer apenas uma vez, mas viver em constante medo disso, é morrer repetidamente."
De fato, pensar na morte sem medo dela parece ser melhor do que evitar o assunto. Quinta-feira, já na praia, acordamos cedo, tomamos café e bora para os momentos de diversão. Àquela altura, os lembretes de que a morte era inevitável e que poderia chegar a qualquer momento já não me incomodavam mais. Pelo contrário, até começaram a fazer eu pensar que deveria aproveitar ainda mais o passeio. Quiosque, cerveja, sol e, claro, um lembrete sobre a morte. Não posso escapar da morte, mas não posso escapar do pavor disso. Devo morrer tremendo e lamentando, dizia a mensagem do filósofo grego Epiteto. De fato, escapar da morte é impossível, então qual o motivo para que a gente tema tanto sua chegada? Não seria melhor pensar apenas na vida e seguir adiante? Que tal deixar o medo para lá e viver o presente? Sexta-feira 33, no último dia de minha semana de experiência, recebi uma mensagem do aplicativo que me fez pensar se ele não estava me observando. Um passeio à beira-mar e uma mensagem no celular. Óbvio que eu já esperava o lembrete sobre a morte. Talvez a verdade dependa de um passeio ao redor de um lago, dizia o lembrete assinado pelo poeta americano Wallace Stevens. Um passeio, justamente o que eu estava fazendo. E assim, pensei, por que não aproveitar a vida, abraçar os amigos, a família e dizer para todos que os ama de verdade. No fim das contas, talvez os butaneses de fato vivam mais felizes por pensar que a vida pode estar próxima do fim. Se no início de minha experiência as mensagens e lembretes do Kerouac incomodavam, agora elas apenas me serviam de inspiração para seguir mais feliz. Pense na morte, mas não como algo ruim. Que ela seja inspiradora para que vivamos os momentos de dificuldade de maneira mais leve, que pensemos no futuro como algo importante, mas que não chegará se não vivenciarmos o presente. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos esclarece sobre a morte nas perguntas 68. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. 68. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada. Sim, pois, se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra, se o corpo estiver doente, a vida se esvai. O espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Episódios Diários, elucida: tudo que nasce, vive, morre e se transforma. O corpo se organiza, tem o seu ciclo vital, desagrega-se e modifica as moléculas que o constituem, mediante o fenômeno da morte. A morte é, portanto, acontecimento biológico, inevitável, para todas as formas vivas na Terra. Considera a fragilidade orgânica na qual te movimentas, e, ao cair do dia, antes do repouso no lar, pensa na possibilidade de a perderes mediante a transformação pela morte. O sono é uma quase desencarnação, e ninguém tem segurança se despertará na aparelhagem física no dia seguinte. Faze uma avaliação do teu dia, busca retificar o em que te enganaste, reprograma as tuas atividades e vive com a retidão que caracteriza aquele que dispõe de pouco tempo, confiando no prosseguimento da vida após o transe. Desenfaixa-te dos zelos retentivos com a retaguarda, sempre que te sintas atado, recordando que a vida prossegue, e toda vinculação com os caprichos humanos representa sofrimento em programação. Todos os momentos que passam, podem ser considerados adeuses. Assim, avança para o amanhã, libertando-te, para alcançares o triunfo da tua imortalidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de dezembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.